Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de História Eclesiástica 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, vamos continuar a leitura aqui, a gente vai pular algumas partes, irmãos, porque eu separei outro material para a gente poder também trabalhar. Então, pastor Johnny, tenha bondade aqui, leia esses primeiros parágrafos, a Igreja Oriental. Pois não. A ênfase não é tanto no poder dos papas, mas muito mais no poder dos imperadores, pois lá ainda existe o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, do Oriente. O imperador tem uma influência muito grande sobre a igreja. Um dos grandes imperadores desse período do sexto século foi Justiniano. Quando se fala de Império Bizantino, esse imperador é que é lembrado. Ele expandiu outra vez o Império Romano do Oriente, algumas bordas ele conseguiu levar mais para frente em batalhas, construiu grandes edifícios, criou muitas leis, considerado um imperador legislador, e ele construiu a famosa Basílica Hagia Sofia. Existe até hoje em Istambul, antes como uma mesquita e hoje como um museu. Essa igreja foi consagrada no ano de 537 e era a maior igreja do mundo na época. Inclusive se diz que quando Justiniano entrou na igreja e viu tudo pronto, ele exclamou: ó Salomão, eu te superei. Jesus, hein? Repleto de humildade, né, meus Pouco. irmãos? O imperador romano não tinha... ele era a humildade encarnada, né? Ah, meu Deus. Inclusive, deixa eu fazer uma errata aqui, viu, meus irmãos? No dia que eu estava falando sobre ele, o Justiniano, eu mencionei sobre a ascensão do Islã. Não, eu errei. A ascensão do Islã é 100 anos depois, né, dessa data, tá? Mas, assim, voltando, olha só que interessante. Ele consegue, de volta, retomar parte do Império Romano do Ocidente, mas logo tempo depois, menos de 100 anos depois, ele perde de novo. Mas ele é realmente um imperador que é muito bem lembrado, principalmente por essa basílica, como a gente mostrou se eu não me engano, foi na 8ª aula que nós mencionamos sobre ele, tá bom? Então, continuando aqui, pastor, leia para nós mais esses outros 2 parágrafos, por gentileza. Pois não. Esses 500 anos foram uma época de expansão da igreja, expansão geográfica. Nesse período, 2 nomes não podem faltar no estudo da história da igreja e no próprio estudo da história secular. Então, percebam, eu estou fazendo questão de dar essa ênfase aqui para que a gente já vá traçando uma linha dos pontos que a gente vai fazer também uma certa concentração. Por quê? Porque, como eu disse, irmãos, por se tratar de muitos assuntos, a gente tem que pegar os pontos principais, tá bom? Então, por gentileza, pastor, continue para nós. Joia. Então, os 2 nomes que não podem deixar de ser citados é Carlos Magno, primeiro, foi o primeiro grande líder político da Nova Europa, foi coroado imperador do Santo Império Romano pelo Papa no dia de Natal do ano de 800, último ano do século VIII. É comum, quando se lê a história da igreja e lendo Calvino, Lutero, perdão, de novo, é comum quando se lê a história da igreja e lendo Calvino, Lutero, vemos a figura do imperador. É estranho porque, teoricamente, não tem mais imperador. Mas tem porque o Papa, junto com Carlos Magno, bolaram essa ideia de voltar a ter o Império Romano. Então, olha, dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Agora perceba, irmãos, olha, da Nova Europa, aqui a gente nota no ano 800, ou seja, vamos pôr aqui que por volta do ano 500 caiu o Império Romano do Ocidente. Agora, 300 anos depois, percebam que, presta bastante atenção na expressão, a cristianização dos bárbaros salvou também aquele mundo bárbaro. Querendo ou não, a gente não pode desconsiderar esse fato. Porque como eles eram grupos multifacetados e extremamente agressivos, a gente vai ver já, querendo ou não, 300 anos se passam e, querendo ou não, a gente vai ver Carlos Magno surgir. Aqui eu não estou fazendo uma defesa da teologia, tá, meus irmãos? Eu estou falando das civilizações, do que aconteceu no mundo, né? Vamos lá, continua para nós, irmão, por favor. Joia.
Então, o que se diz do Santo Império Romano é que ele não é santo, porque várias barbaridades foram cometidas em nome dele. Nem Roma, porque a sede dele não é Roma, e não é composto por romanos, é composto por germânicos. E nem império, porque não é tão grande assim para ser um império. Na verdade, há alguma maldade nessa frase de alguns historiadores, pois dá para se dizer, pois dá para dizer sim que foi um império, porque pegava uma área bastante grande, uma parte da França, uma parte da Alemanha e todo o norte da Itália. Então, era relativamente grande. O carolíngio era uma referência a Carlos Magno. Joia. Tá bom? Agora, opa, uma coisa interessante também aqui. Bom, vamos então continuar. Bom, essa parte do Islã a gente vai pular, tá bom? Porque a gente vai tratar isso depois, tá bom? Vamos lá. Igreja na Ásia também a gente já falou um pouco sobre isso, né? Da Pérsia, já tratamos um pouco sobre isso, não falamos da China nem da Índia, falamos do Egito, né? A igreja copta, lembra que nós trabalhamos sobre essa questão da igreja copta, a igreja Núbia no Sudão, a igreja da Etiópia também, que receberam alguns missionários. Então, já antecipando aqui, meus irmãos, ó, só mostrando aqui essas fotos, que era bem interessante, né? O feudalismo, os clérigos, soldados e camponeses nascem, né? Leão I, aqui as roupas, né? Pode ver que aqui, logo depois de Constantino e logo depois de Teodósio, as roupas, as cerimônias, a parte mais litúrgica começou a tomar forma, e a gente vê aqui, até nos retratos, né? De Leão I, que ele já tinha toda essa questão mais... como se diz, os order, não só a questão da liturgia, mas a roupagem, né, sacerdotal. O Gregório I, né, está aqui. Aqui é a igreja de Santa Sofia, como nós já vimos. Inclusive, pode ver que depois da conquista do Islã, eles colocaram 4 obeliscos, né? A coroação de Carlos Magno, como a gente viu. Carlos Magnus e Vidiquinho, saxões, a gente vai ver alguma coisa. O imperador Justiniano e a Hagia Sofia. Essa foto aqui do imperador Justiniano, não é uma foto, né? Eles faziam isso daqui. Essa arte, irmãos, eu não sei se vocês vão notar, mas é uma arte literalmente feita com pedras, né? Então, quando a gente pensa assim, como arte é uma coisa interessante, né? Não sei se dá para vocês perceberem. Ó, pedras, né? São desenhos baseados em pedras. Tipo um mosaico. Mosaicos, exatamente, obrigado, pastor. Mosaico. Então, até hoje existem bastante desses mosaicos. Já já vou mostrar para vocês um desses mosaicos que eu separei também aqui, que vai retratar melhor, tá bom? Bom, vamos voltando aqui. Deixa eu só diminuir, né? Aqui Maomé e Meca, Batalha de Tus, por enquanto a gente não vai falar, pregação do Alcorão. Aqui, esse é uma das fotos aqui. Mas onde eu tinha pego, irmãos? Eu não sei onde eu deixei, mas eu tinha pego aqui a expansão do Islã sobre o Império. Depois, tá aqui, exatamente, isso daqui, por isso que eu não estava achando. Ó, essa foto aqui vai dar um retrato bem significativo do que foi a expansão do Islã logo depois, né, do surgimento de Maomé. Olha só que interessante. Opa, perdão. Aqui. Olha que interessante, irmãos. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui está o Império Bizantino, né? Então, só para vocês terem uma noção. Logo quando nasce o profeta Maomé, eles estão aqui, né, na Arábia Saudita, e o Alcorão já tem uma expansão, né, o islamismo aqui. Pouco tempo depois, ó, aqui é a expansão do profeta Maomé, de 622 a 632, ou seja, em 10 anos eles dominam essa região. Então, você tem que lembrar que aqui, ó, aqui é o Golfo Pérsico, aqui hoje, atualmente, onde é o Iraque, o Irã, né? Aqui é Israel, Jerusalém, né? Então,
Depois vem o período dos califados, que é de 632 a 651 ou 661. Então, logo na sequência, o califado islâmico, olha só o que eles alcançam. Eles alcançam aqui todo o Egito, pegam Israel, parte da Síria, e entram aqui onde hoje atualmente é o Iraque, né? E o Irã. Ou seja, só sobra a Ásia Menor, ou, em outras palavras, o Império Bizantino ficou por pouco de não cair com os califados. Dá para ver aqui, ó, olha o domínio do califado. E depois, em 661 a 750, é também aqui a expansão do califado, olha aqui, onde é esse bege, né? Deixa eu até diminuir aqui o mapa, que vocês vão conseguir ter uma noção de como, por volta de 120 anos depois de Maomé, olha aqui a expansão deles, irmãos. Olha que coisa enorme, porque aí eles vão ainda mais para leste, né? E ainda eles pegam a África todinha aqui, ó, e parte do que é aqui a Espanha. Percebam? Aqui essa região era a região onde era o domínio dos vândalos. Então, percebam que em menos de 300 anos, há uma outra mudança na chave, com o surgimento do movimento islâmico. Então, e só resta, né, se a gente pode dizer, sobrevive o Império Bizantino. E aqui Roma continua de pé, né, mas parte aqui do que era a Espanha e os reinos que eram reinos daquilo que a gente viu, dos vândalos, não dos vândalos, desculpa, dos bárbaros, se tornou califado, né? Interessante, não? Como em pouco tempo houve uma mudança muito grande na história mundial. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? A gente vai voltar a tratar do Islã mais para frente, tá? Então, vamos falar agora um pouco aqui do material, né, tanto do professor Juliano, quanto do Daniel Hopes, quanto também do Justo Gonzalez, que eu também separei aqui para enriquecer essa aula de hoje para vocês. Agora, as missões medievais, né? Missões medievais. Leia para nós, Gil, por gentileza. Leio sim, Missões pastor. medievais. Por favor, Gil. A igreja foi expandido à base de missionários, na sua imensa maioria monges. O povo comum não era missionário, a não ser pelo testemunho. Quem saía para um país, muitas vezes hostil, geralmente eram os monges. Vamos falar de pessoas pouco conhecidas. Até o quarto século foram pessoas anônimas que foram levando o cristianismo. Depois do quarto século, começamos a conhecer quem levava o cristianismo em frente. Porque agora você já tem, né, historicamente, como até fazer os apontamentos disso. E como já tinha essa questão da religião cristã como oficial, nada melhor do que os líderes capacitados, ou os bispos, ou chamados padres, ou como eram chamados também os monges, né? E não só os homens, mas as monjas também, né? Agora a gente vai ver uma figura bem curiosa, meus irmãos, que é esse tal de Filas e os godos. Olha, pode continuar. Deixa eu aumentar a letra aqui, Gil, só um pouquinho. Não, aqui ficou muito. Deixa eu pôr aqui. Olha só que interessante a história de Filas. Pode ler para nós, Gil, por gentileza. O Filas e os godos no século IV. Foi quem levou o evangelho para os godos. Quando os godos invadiram o Império Romano, eles já eram cristianizados, porque o Filas já tinha trabalhado no meio deles. O Filas quer dizer pequeno lobo, em gótico, só que os ancestrais dele não são godos, eles são gregos. Isso aconteceu porque os avós de Filas eram capadócios,
e foram capturados pelos incursores bárbaros godos, que gostavam de capturas pessoas, acho que era capturar pessoas, para Isso. levar como escravos. Mal sabiam os godos que o neto deles mais tarde seria o bispo de todos os godos. Vejam como Deus usa caminhos estranhos. O Filas traduziu a Bíblia Dá uma para o pausa gótico. agora, dá uma pausa. Olha só que interessante, irmãos. Então, percebam que aqui, quando os godos entram em Roma, e eles tentam já fazer as suas incursões, eles estão lutando contra quem? Contra cristãos também. Vamos lá, vamos dar uma pausa. Então, é mais ou menos o que está acontecendo hoje com a Ucrânia e a Rússia. Eles são ortodoxos gregos e ortodoxos russos. São católicos ortodoxos. Mas eles estão guerreando entre eles, porque o que está em pauta ali não é a fé deles, é um interesse político, geopolítico. Por isso que na última aula que nós falamos dos bárbaros, eu achei que foi muito rica para nós, porque a gente começa a entender alguns momentos da história, e muitas vezes a gente vê, por exemplo, essa situação onde um grupo de godos cristianizados invadindo também agora o Império Romano. Mas a gente tem que lembrar o contexto. Mas percebam, irmãos, como Deus, né, de uma forma sobrenatural, ele está no controle da história. Aqui nós tínhamos o quê? Os pais da Capadócia já fazendo uma obra linda lá na Capadócia, preparando um terreno e querendo ou não, esse neto, né, que é o Filas, foi essa pessoa tão importante. Eu separei aqui para vocês alguns textos, e eu quero também agora compartilhar com vocês. Deixa eu só achar aqui. Não é aqui. Não, eu acabei fechando. Eu já vou buscar onde eu deixei aqui. Eu acabei fechando o material sem querer ainda agora. Não tem problema. Depois eu abro de novo e mostro para vocês. Então, continua lendo para nós, Gil, por gentileza. Aqui, ó, a segunda parte. Leio sim. O Filas traduziu a Bíblia para o gótico, e a mais antiga obra literária germânica existente. Ele traduziu todos os livros da Bíblia, menos 1 Reis e 2 Reis. Ele disse que foi de propósito, porque ele alegou que os godos já sabiam lutar, e tinham medo que, se ele colocasse esses livros ali, iria instigá-los a querer lutar mais ainda. Os godos só pensavam em guerra, 24 horas por dia. E por 1 e 2 Reis ter muita história de guerra, ele resolveu não traduzi-los. O problema era que o Filas era ariano, pois nessa época não havia ainda a definição do que é ortodoxia. Então existia arianos e crentes ortodoxos. Como os avós dele moravam na Capadócia, o conhecimento deles era ariano. Com isso, os godos também se tornaram arianos, pois bárbaros eram arianos. Ou seja, de uma forma geral, né, eu desconhecia dessa informação, então achei muito interessante. E aí, voltando aqui ao... Agora, olha só que interessante. Os bárbaros, de uma forma geral, os germânicos, eles amavam a guerra, meus irmãos. Eles eram guerreiros na sua essência. Eles foram cristianizados. igual a Fazem uma Esparta, né? incursão... Semelhante a Esparta, né? Exatamente, Júnior. Perdia a guerra. Olha só que coisa curiosa. Ele traduz a Bíblia, menos o livro de 1 Reis, 2 Reis, de propósito. Ele falou assim, não, no dia que eles forem ler a Bíblia e ver que tem 1 e 2 Reis, já que eles gostam de guerrear tanto, eles vão continuar guerreando. Então, olha que situação curiosa, né? A gente não consegue enxergar isso. Mas percebam que aqui, por isso, Júnior, quando você me falou sobre a degradação do cristianismo, perceba, aqui ele já estava fazendo uma tradução da Bíblia para o gótico. Por quê? Porque era uma pessoa piedosa, ao seu modo. Ao seu modo. A gente tem que lembrar, irmãos, que
a discussão do arianismo começa ali com o Concílio de Nicéia, depois vai para no Concílio de Constantinopla, mas aqui eles foram capturados, aqui eles estavam num outro contexto, debaixo de outro reino. Então, eles tinham aquela fé que eles aprenderam, dentro das suas limitações. Então, para a gente fazer um julgamento, né, se torna um pouco mais complicado. É claro que o Filas, ao traduzir, ele traduz a Bíblia. No entanto, aquela ideia aquela ideia do arianismo coube muito bem para eles, né? Deixa eu pegar aqui o outro material que eu tinha separado para vocês, que está aqui, só um segundinho, que está aqui, ó, nessa obra, que é a obra da Igreja dos Tempos Bárbaros. Está na página 118. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse corte. É esse episódio aqui, ó. O arianismo gótico e o catolicismo romano. Vamos lá, rapidinho, eu separei para vocês para a gente apreciar essas partes. Eu achei muito interessante. Ele vai falar um pouco, aí a gente começa a compreender um pouco esse momento da história. Olha só, que interessante. Opa, abriu muito. Pastor Johnny, leia para nós aqui, olha. O arianismo gótico e o catolicismo romano. Por favor. Sim. Esse obstáculo era de natureza religiosa. Quando se instalaram no Império, os bárbaros já estavam batizados na sua imensa maioria. Não, porém, na Igreja Católica Romana, mas segundo a fé dos arianos. Já sabemos que no século IV, no momento em que o cristianismo avançava a sua vitória definitiva, ocorrera o terrível assalto da pior heresia de todos os tempos, a do sacerdote alexandrino Ário, que negava a divindade de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, meus irmãos. Esse historiador, ele vai falar sobre o católica romana, né? Dando aquela ideia que eu falo para vocês sobre a visão dele, tá? Então, quando ele usa católica romana, a gente tem que lembrar que é na visão de um católico escrevendo, tá? Então, vamos lá. Continuando. E sabemos também que o arianismo, condenado pelo Concílio de Nicéia, em 325, e combatido, não sem inúmeras dificuldades e reviravoltas, através de todo o Império, já estava praticamente extinto quando lançou as suas sementes no seio das tribos góticas acampadas no Oriente. E essas sementes já tinham germinado e estavam em pleno crescimento. A conversão dos godos ao arianismo foi obra principalmente de um personagem extraordinário, cujo nome Grecisado, acho que é isso, né? Grecisado. O Filas ou o Fila mal dissimulava sua origem germânica. Seus avós, no entanto, provinham da Capadócia, a sólida província cristã dos padres. Educado no catolicismo, escolhido ainda muito novo como leitor, porque a sua ciência era grande, o Filas aderiu ao arianismo por ocasião de uma das suas viagens a Constantinopla, onde Eusébio, o prelado arianizante, o sagrou bispo. Tendo voltado para o meio dos godos, dedicou-se por inteiro como uma fé incontestável à conversão dos seus irmãos de raça à fé ariana. Depois de ter inventado um novo sistema de escrita, traduziu a Bíblia para o gótico, dotando seu povo de um monumento religioso fundamental, que lhe permitiu passar a celebrar culto cristão nesta língua. Os princípios da doutrina foram reduzidos a esquemas muito simples, que excluíam quase por completo a teologia dogmática. Aplicou-se também a transformar a moral evangélica numa moral de força, de energia e de heroísmo, pois eram esses os elementos aos quais os militares bárbaros se mostravam mais sensíveis. A liturgia tomou aspectos novos, apropriados à exaltação da alma daqueles guerreiros místicos, missas em plena noite, celebradas muitas vezes ao ar livre, durante as quais se erguiam ao céu as belas vozes dos coros germânicos, misturadas com o fumo avermelhado das tochas. Pode continuar.
Essa versão tão peculiar do cristianismo espalhou-se como uma rapidez prodigiosa. Quando os visigodos de Fritigern se instalaram na margem direita do Danúbio, 376, para fugirem ao ataque dos hunos, já haviam sido trabalhados por missionários arianos e, uma vez convertidos, entregaram-se a uma vigorosa propaganda entre os seus congêneres. Ao ocupar a Ilíria em 399, Alarico levou consigo um numeroso clero ariano, e logo depois o cristianismo herético passou dos visigodos para todos os povos que estavam submetidos à supremacia de hunos, ostrogodos, gépidas e érulos, chegando até aos vândalos que se preparavam para emigrar da Silésia para os Carpatos. À exceção dos francos e dos anglo-saxões, que ainda se conservavam pagãos, pode-se dizer que todos os povos bárbaros que entraram no Império do século V pertenciam à seita ariana, incluindo entre estes até mesmo o último a chegar, isto é, Érulo, Esquiros e Rúgios de Odoacro, e aos Ostrogodos de Teodorico. Olha que interessante essa informação, por isso que eu separei essa parte para vocês, meus irmãos. Olha só, quase todos os bárbaros, eles tinham já participavam ou foram evangelizados pelo cristianismo ariano. Então, eles não tinham, literalmente, assim, eles não eram, com exceção, como é mencionado aqui, onde está? Com exceção, pode-se dizer, aqui, dos francos e dos anglo-saxões. Então, ainda os francos e os anglo-saxões se mantiveram como pagãos. Já os demais, na sua grande maioria, tinham sido influenciados, e esse tal de Ulfilas foi quem fez um trabalho importante, é claro que não foi o único, mas olha que interessante agora, como que está dividido a fé cristã espalhada entre uma certa ortodoxia, que aqui quando a gente fala ortodoxia, meus irmãos, é claro que eu estou falando ortodoxia no princípio ali até o V século, né? E quando a gente fala assim, o catolicismo é voltado para essa ortodoxia, mas depois, quando a gente fala catolicismo romano, aí já vira aquilo que nós sabemos, que vira o romanismo, que ali já tem as questões da tradição romana. Então, olha que interessante esse momento da história. Então, a queda do Império Romano se dá, na sua grande maioria, com os soldados que são, né, que são os bárbaros, mas eles já são arianos. É uma coisa muito interessante, né? Parecem muito com os testemunhos de Jeová, né, pastor? A ideia, O né? pensamento A ideia, deles, né? o pensamento, sim. Agora, olha aqui como o contexto muda tudo, Gil. A gente vai ver já, quando a gente for falar dos francos, vocês notarão uma coisa muito curiosa, porque assim como os godos, os francos, eles gostavam muito de guerra. Então, a gente vai ver que a ideia do arianismo acentuou para eles a ideia de conquista, porque já que Deus Pai tinha um filho, que entregou todo o governo a esse filho, e esse filho agora, ele é o grande guerreiro que vence o próprio Satanás. Logo, quando você tem ele, você é um guerreiro que vence todos. Está entendendo, Gil? A ideia aqui foi muito forte para eles, né? Inclusive, eu separei aqui um desenho, que a gente vai ver na apostila também. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. Onde está? Aqui, não. A ideia de pregar que Jesus não é divino, né? É esse pensamento assim mais... Não só que ele não é divino, mas ele é um grande guerreiro, Gil. Sim. Ele é um grande guerreiro. Quer ver onde está? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Olha essa foto. O Deus com 3 faces. Essa ideia foi uma ideia muito admirada pelos godos. Porque o meu Deus, ele tem 3 faces, mas ele é, sobretudo, um grande guerreiro. Porque ele é filho do Pai e ele é um guerreiro que venceu todas as coisas. Logo,
num povo que gostava de guerra, por isso que o Filas, ele não traduz 1ª e 2ª Reis de propósito. Ele falou assim, não, estão perdidos, porque se continuar desse jeito, eles vão continuar vencendo, né? Então, é bem interessante, né? Essas histórias que a gente acaba conhecendo e se aprofundando só depois, né? Então, interessante, né? Bom, voltando aqui para o texto, só mais um pedaço do texto. Aqui. Bom, depois eu passo essas partes e as páginas para vocês lerem, tá, meus irmãos? Porque é muito interessante. Deixa eu só pegar aqui mais uma outra porção. Aqui, ó. Aqui também a gente vai ver, irmãos, nesse relato, né, do Daniel Drops aqui, sobre como que foi tenso esse momento dos próprios reis, que, por exemplo, assumem parte, por exemplo, ali daquilo que era o Império Romano. Os próprios reis bárbaros, eles tentaram, num primeiro momento, aqui é um texto um pouco longo, então não vai dar para a gente ler agora todo ele, mas o que eu queria destacar aqui para vocês, os próprios reis godos, e principalmente bárbaros, de várias países ali, eles tentaram romanizar o seu povo. Tribo. Mas o seu povo não era o quê? Culto, e eles não queriam saber de ser estruturados, de seguir normas, de seguir critérios. Então, eles, tendo em vista que não tinha jeito, eles desistiram. Olha que interessante, né? E o próprio imperador romano do Oriente, muitas vezes tentava fazer certas pontes com eles, mas era um meio que inútil. Por quê? Porque aquela característica de guerreiro, de bárbaro, estava entranhado dentro deles. Então, percebam que mesmo que eles fossem cristianizados, mesmo que o rei tentasse ali elevar o nível deles para um nível mais social melhor, não tinha jeito, entendeu? É interessante isso, né? Vocês verem como o momento da história determina muito. Por isso que eu falei, Gil, que hoje os testemunhas de Jeová, eles têm uma visão do Filho de Deus, só que é mais pacífica, né? Então, pensem eles nesse período, literalmente, de guerra. Entendeu, Gil? Interessante, né? Entendi, bem interessante mesmo. Fica curioso quando a gente lê a história fazendo esses cortes, né? Então, voltando aqui, meus irmãos, então, paramos aqui, né? Vamos continuar aqui a apostila do professor, para que a gente possa continuar aqui, agora aprendendo um pouco mais sobre essas questões. O pastor Johnny leu aqui, 1ª Reis, isso, agora, o próprio Ambrósio, leia para nós, Gil, para a gente, por gentileza, o próprio Ambrósio. Eu não tô, achei, beleza, leio sim. O próprio Ambrósio tinha problemas com os arianos que vinham de cima, vinham do norte, ele morava em Milão. Os bárbaros ficavam entrando e trazendo o arianismo com eles. Eles já tinham recebido, pelo outro lado, pela Capadócia, o cristianismo ariano. Para os godos, apelava o cristianismo ariano, porque o Fias pregou para eles um Deus que é o Criador sobre todas as coisas, é soberano sobre tudo. E esse Deus tem um filho, e que deu para esse filho todas as coisas que ele tinha. Eles viam esse filho como um grande super-herói, um grande guerreiro, sendo assim, um grande líder militar. Aí, aqui, vocês entendem como o arianismo foi uma boa resposta para esse povo? Percebam, né? Foi muito interessante, né? E aqui fica uma coisa bem curiosa. Distorção, né? Hã? É uma distorção do arianismo também, né? Também, exatamente. Mas é aquilo, né, Júnior? As pessoas ouvem o que elas querem, né? Mas sabe. As pessoas ouvem o que elas querem, né? Exato. Aqui nesse período, irmãos, e daqui em diante, a gente vai ver algo bem curioso. Quando o rei, seja ele bárbaro, germânico, seja ele franco, se converte, todo mundo se convertia. Era uma conversão em massa forçada, tá, meus irmãos? Então, a gente vai ver muito disso daqui em diante, tá?
Até então, e aí complica mais, né, Júnior? Irmãos, por que vai complicar? Porque agora é do interesse do rei. E a gente vai ver isso muito com os francos, né? E principalmente com o rei Clovis, tá bom? Então, percebam que daqui em diante a gente vai ver muito disso, e por isso que se torna muito mais fácil também o quê? A corrupção dentro da igreja, né? Porque tem a ver com a vontade do rei, tem a ver com a vontade do imperador, tem a ver com a influência do bispo, e aí vai se degringolando, tá bom? Então, continua para nós, Dil, por gentileza. O arianismo. O arianismo só não prevaleceu na Igreja Ocidental por causa de um outro grupo bárbaro, os francos. A conversão dos francos. Dá uma pausa agora, vamos dar uma pausa, porque eu acho que já deu tempo, né, irmãos, ou não? Ok. Já deve ter dado, né? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Depois vocês vejam a parte que eu separei para vocês, inclusive, deixa eu mostrar aqui, para ficar até registrado, caso depois vocês queiram. Então, nós vimos aqui na página 118 do volume 2, mas no volume 1 do Daniel Hopes também, meus irmãos, olha só que interessante, para vocês entenderem melhor. Aqui na Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, no volume 1, aqui no finalzinho, tem um capítulo muito interessante, que fica mais claro a gente compreender esse momento, ó, página 469, aqui, ó. Aqui, ó. As sequelas do arianismo. Estão vendo? Ou seja, percebam que a gente está falando do arianismo que começa com Ário ali no século 3, 4, e se estende, entendeu, meus irmãos? Aonde? Até a conquista do Império Romano e muitas conversões. Então, percebam como isso se arrasta, né? É claro que depois, principalmente a gente vai ver agora, com os francos, aí sim, o arianismo ele acaba sendo literalmente impedido na sua teologia, principalmente com os francos. Mas a gente vai chegar lá. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Fica aqui essas indicações de leituras, tá? Então, vamos voltar aqui. Mais alguma pergunta? Vamos dar uma pausa? Podemos? Podemos. Para ir para o último bloco? Podemos. Jóia. Então tá bom. Vou parar a gravação.